que vem à minha mente é o seguinte: no Brasil, deve ser muito mais amplo a criação do paisagismo do que qualquer outro país lá fora, porque a gente tem muita diversidade aqui de plantas. Sim, na realidade, assim, o Burle Marx, que é a referência, né? Ele trouxe ele fez a maioria desse, junto com Henri Lorenzi e outros arquitetos, enfim, eles fizeram todo um trabalho de levantamento de espécies e trazer espécies, dividir espécies, enfim, eles que conseguiram, porque o Brasil é muito amplo realmente, né? Então, assim, eles conseguiram catalogar a maioria de espécies, mas, assim, não, hoje ainda existem espécies desconhecidas, né? O Brasil tem lugares que não tem ninguém, então, assim, ainda há possibilidade. E também hoje é feito algumas plantas em laboratório, eles fazem cruzamento de espécies, e aí sai roxa, sai preta, sai variegada, como as amiocucas, que agora existe ela preta e ela era verde, entendeu? Então, isso é feito em laboratório, as plantas híbridas. Então, existe uma série de áreas relacionadas. É o Photoshop do botânico, então. Isso, é o Photoshop do botânico. Eles criam, né, novas espécies, que são, assim, as espécies que vão entrando no momento, né, que todo mundo quer, que ficam caríssimas, e aí depois elas vão caindo no gosto de todo mundo, né? É a mesma coisa com tecnologia também, né? Os caras criam um negócio, você fica louco para comprar, como um celular. Espera baixar um pouquinho para poder comprar. Isso, exatamente. Quem é apaixonado por planta quer adquirir essas espécies raras, né? Que tem espécies variegadas, por exemplo, uma costela de Adão variegada, ela custa caríssimo. Não sei nem o que é variegada. Variegada são duas cores. Ela é verde, branca, meio amarelada. Ela tem mais uma pro dicionário aí, ó. Toda planta que é variegada, ela tem mais de uma tonalidade. Show de bola. Você tá abrindo muitos leques aqui que vai me gerando um monte de curiosidade. Mas ainda voltando um pouco para aquela pergunta que eu te fiz, o Brasil é muito amplo, o Brasil é muito diverso, então eu acredito que é muito complexo para criar paisagismo no Brasil. Mas eu me lembro que uma vez você me falou de um projeto que você estava desenvolvendo e que o cliente queria colocar uma planta nesse projeto que não se adaptava ao nosso sol, ao nosso calor, e ia dar problema, a planta não ia se dar bem. Como que é esse impacto das pessoas, às vezes, terem um sonho na cabeça e querer implantar aquilo ali que não vai para frente? Como é que esse jogo de cintura? Hoje, a internet, ela complica um pouco, porque a pessoa faz o quê? As pessoas têm que entender que quando você cria um projeto de paisagismo, não é só você pegar imagens e referências. Você tem que ter um conhecimento do local onde vai ser implantado esse paisagismo. Como que é o sol, qual que é a temperatura, se tem água, se não tem. Nós moramos numa cidade que é muito quente, certo? Então, assim, nem todas as espécies vão se adaptar ao nosso ambiente. É diferente quando a gente pega projetos em São Paulo. Eu consigo inovar em espécies. Entendeu? Então, assim, quando o cliente já vem com essas referências, eu explico para ele, nosso viveiro hoje tem várias espécies, do qual eu consigo mostrar, às vezes, pessoalmente para ele, o que vai acontecer com aquela espécie. Porque, às vezes, ele vai pagar muito caro, né? E ela vai morrer. E aí a culpa não é da nossa empresa, é que a espécie está no local errado. Então a gente, desde o primeiro momento, já orienta. Ela não é da nossa região, não vai se adaptar. A gente pode fazer de tudo para isso, mas pode acontecer dela não se adaptar. Então é um risco que o cliente corre. Agora, se ele realmente quiser, a gente vai realizar o sonho. Eu realizo os sonhos. Por 3 meses. Por 3 meses. Porém, ele já sabe, entendeu? Por exemplo, hoje se existe as tamareiras, né? Que é uma moda, são plantas caras. Algumas vêm do Uruguai, então é um clima diferente do nosso. Então, ela tem que ter uma adaptação com o nosso clima. E tem a pega dela, tem uma série de coisas que envolve quando você planta uma planta de grande porte. Entendeu? Não é só você, eu vou plantar. Não.
Você tem que fazer um preparo do solo, você tem que deixar um respiro para ela receber água só na raiz, tem uma quantidade certa de água, tem uma adubação que é feita a cada 15 dias, entendeu? Essa tamareira, por exemplo, algumas vêm com um besorro, que é um besorro que ele come o miolo dela, mas ele não come para se alimentar, ele come para botar os ovinhos dele. Entendeu? Então, quando a gente compra uma tamareira, nós temos que fazer um pente fino nela inteiro para saber se ela não tá com nenhuma praga, se ela não tem nenhum besorro. Aí a gente faz um tratamento nela para poder plantar para o cliente. É que nem carro usado, você tem que revisar o motor, né? Exatamente. Então, a nossa empresa hoje preza pela qualidade do serviço, sabe? Eu não faço um jardim e deixo de voltar no cliente. Hoje a gente abriu já a questão da manutenção, até por perceber que as pessoas não têm tanto conhecimento das plantas. Então, elas acabam, os jardineiros, de uma forma geral, eles não têm o conhecimento que a gente tem, a bagagem que a gente tem. Então, eles acabam não sabendo lidar com as espécies, certo? E aí, o teu jardim que você fez, que era maravilhoso, ele se perde porque as plantas vão morrendo. Então, hoje a empresa abriu esse setor de manutenção e a gente faz análise do solo, a gente faz adubação, a gente corrige o pH do solo, entendeu? A gente